especial, alguma coisa que é um destaque na reunião do nosso domingo. E o destaque nosso hoje, a importância hoje, aqui, nesse momento, é a conscientização acerca do autismo. E nós vamos ter um momento dedicado a essa consciência. Hoje, dia 2 de abril, é um dia mundial de conscientização acerca do autismo. Eu vou já iniciar esse momento, convidando a Vanessa, e para a gente, porque a gente também está tratando sobre isso. Nossa igreja, ela tem algumas famílias, dentro dessas famílias, tem filhos que são especiais nesse sentido de ter esse sintoma do autismo. E nós temos aqui alguns pais, dentre eles todos aí já sabem, da batalha do nosso amado Davi, do Elo, da Daniela. Eles vão falar aqui também para a gente. Nós vamos começar com a Vanessa. Ela tem algo para dizer para a gente no louvor desse momento. Deus abençoe, Vanessa. Só vamos falar assim, Jesus, amém? Eu queria só falar algumas palavras a respeito do menino. O menino, com 1 ano e 4 meses, ele apresentou alguns sintomas, no qual eu venho observando, e já esperava, e com 1 ano e 4 meses eu consegui um neuropediatra para ele, mas a vaga saiu só em fevereiro. Aí eu fiquei nessa espera de 8 meses, esperando para ver o que o médico diria. Muitas pessoas falaram comigo que era só uma coisa na minha cabeça, Alguns falaram comigo que eu estava colocando doença no meu filho, mas a gente, como mãe, a gente tem que ter consciência e saber abrir a mente para essas coisas, porque quando a gente é egoísta com a gente mesmo, a gente atrasa o desenvolvimento das crianças. Então eu coloquei isso na minha cabeça e através disso eu consultei com o Dr. Rinaldo e ele foi diagnosticado com nível 2, autismo, risco moderado. Ele tem atraso na fala, há 10 anos, não atende pelo nome, só algumas circunstâncias. E o médico decidiu então que eu colocasse ele na creche e levasse para cá. Aí eu consultei na sexta-feira, na segunda-feira eu consegui a vaga na creche. Já coloquei ele na creche, e graças a Deus ele está bem mais esperto. Ele deu uma acalmada, porque o médico também passou o remédio para ele dormir, porque ele não dorme à noite. Ele vira de mim meia hora e é raro a noite que ele dorme tranquilo. Mas esse menino é uma bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus. Independente dele ter ou não autismo, como ele foi diagnosticado, como muitas pessoas dizem que o autismo é doença, o autismo, a criança vai dar trabalho, não. A criança é um amor de pessoa, é uma pessoa inteligente, é mais mesmo do que nós. Ele pega alguma coisa, se ele quer, ele não sabe falar, ele não sabe apontar, mas ele pega a minha mão e leva até onde ele quer ir. Então, assim, são coisas pequenas, que eu não esperava passar por isso, e uma mãe espera. Mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem nos dado sabedoria. Glória a Deus. Porque a minha preocupação, o meu medo é não saber ensinar ele direito. Mas eu peço ao Senhor sabedoria para me educar, para educar ele. Então, assim, o que eu queria falar sobre o autismo, que o autismo não é uma doença, entendeu? É um transtorno cerebral que atrasa algumas funções da criança, que quando descoberto pequeno, se desenvolve e pode viver uma vida socialmente normal. Então, eu quero que vocês, mães, pais, quando vê um autista, deficiente ou tal, que não abra só os olhos ou passe e olhe, abra sua mente e seu coração também, porque são pessoas especiais que necessitam de amor e atenção. Glória a Deus. E é isso que eu quero deixar para vocês. E quero louvar também o louvor. Quero louvar um louvor que eu acho que é para todas nós mães de autismo
igreja, amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje. Eu quero já agradecer ao pastor pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre o autismo nesse dia especial. E a gente gostaria de contar algumas coisas aqui, rapidamente, sem tomar muito tempo dos irmãos. Mas tem coisas que são importantes que a gente fale, que a gente divulgue. E nesse dia, a gente aproveita muito esse dia para poder, se fala muito de conscientização, se fala muito de inclusão. E é importante a gente falar um pouco da realidade dos autistas, dos pais de autistas. E aproveita esse dia para conscientizar e que as pessoas conheçam melhor sobre o autismo em si, né? Tem uma sigla que a gente utiliza muito para falar, para identificar, né, o autismo, que é o TEA. O TEA significa transtorno do espectro autista. Eu quero ler aqui uma definição para os irmãos entenderem melhor, que diz assim: o transtorno do espectro autista, TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesse e atividades. Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino. A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno do TEA e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. O autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que acontece? Alguns neurônios comunicam de maneira diferente ou não se comunicam, e isso na criança causa alguns transtornos, não só na criança, como há também vários adultos autistas, né? E muitos que são autistas e nem sabem, e muitos que foram descobrir já na idade adulta o autismo. E o que acontece? O autista ele enxerga o mundo de uma maneira um pouco diferente. Então, eu não posso aqui fazer de maneira muito abrangente, porque o espectro tem várias modalidades, vamos assim dizer, no meio do espectro autista. Mas, de uma maneira geral, eles têm uma dificuldade na interação. Eles lidam de maneira diferente com o comportamento, com as pessoas. E isso muitas das vezes não é entendido. E hoje nós estamos aqui apesar de não ser uma doença, ninguém imagina gerar uma criança para que ela seja um autista. Mas o Senhor tem os seus caminhos, o Senhor tem os seus propósitos. E muito nós temos aprendido com essa condição. Temos convivido em vários lugares, várias clínicas, vários hospitais. Falando especificamente do Davi, o nosso Davi, ele não tem um diagnóstico simplesmente de autismo.
E nessas clínicas a gente encontra várias famílias, várias pessoas, várias crianças. E o Davi teve algumas complicações a mais. Teve a granulocitose, que foi fechamento das estruturas cranianas antes do tempo. Teve um nascimento conturbado. O nascimento dele, ele ingeriu um pouco de líquido e não respirou, não chorou no primeiro, quando nasceu. Isso pode ter trago algumas complicações também, mas a gente não tem certeza disso. O que nós sabemos é que ele tem um atraso global no seu desenvolvimento e como característica de um autismo severo, no seu grau mais aumentado. Então, o que os médicos nos dizem é que isso pode ser genético, pode ser sindrômico, mas nós não temos uma posição, uma definição para falar com os irmãos. Mas ele tem essa situação. Ele teve as complicações que foram feitas cirurgias, passou por 3 cirurgias. Os irmãos nos acompanharam aqui em oração. Nós somos muito gratos por isso. Foram momentos muito difíceis de lembrar. Mas convivendo nesse meio, a gente depara com muitas crianças, com muitas famílias, com muitas histórias. E é muito importante, tem sido muito importante para nós participar dessas histórias. Conviver, ver a dificuldade das famílias, a dificuldade das pessoas. E quando a gente fala de inclusão, eu sei que para nós que entramos nesse mundo e conhecemos, passamos a conhecer, passamos a desenvolver, não é fácil de lidar, e nós não podemos querer também que todos entendam, que todos apoiem, que todos ajudem, porque para nós é difícil de entender às vezes. Uma pessoa que talvez não tem isso na família, ou passa por essa situação, não convive com isso diariamente, como que vai entender? Então, a minha opinião, a minha visão de inclusão é no sentido que todos nós precisamos aprender a lidar com isso cada dia, a entender a dor do outro, a entender a necessidade do outro e procurar ajudar o outro, a estar com o outro, a orar pelo outro. E é isso que a gente tem aprendido nesses dias. A Daniela vai falar melhor sobre a associação que faz os barcos em Manhuaçu. E essa mensagem para nós entendermos um pouco melhor, amarmos o nosso próximo, assim como o nosso Pai nos ensina, assim como Jesus nos ensinou, para podermos crescer e entender mais sobre isso. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de falar da associação, eu gostaria de falar diretamente com a mãe, com as mães. Eu, como mãe, posso falar para as mães, amém? Eu vejo assim, muitas mães compartilhando conosco nas clínicas, inclusive o Davi recentemente começou um tratamento intensivo em uma clínica, então a gente convive com muitas mães, né? E ver cada mãe contando a sua experiência de como foi a descoberta do diagnóstico. Então, para muitas pessoas, é como se o mundo desabasse. Se fosse, meu Deus, agora o que eu vou fazer na minha vida? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com meu filho? Como que eu vou criar meu filho? O que vai ser do meu filho? Qual vai ser o futuro dele? Compartilhando umas com as outras, elas falam dos medos, das inseguranças e de tantas coisas que passam no coração da gente, e a gente se sente sem preparo. Naquele momento a gente fica assustado, afinal de contas, como ela disse, quem vai poder prever o que acontecerá, né? E então eu queria falar para as mães. A Vanessa foi uma mãe muito sábia.
realmente a gente fica perdido. Então, você começa a passar por aquele nível de aceitação. A gente vê, a gente sabe que não tem algo que não está certo, não está legal, mas a gente ignora. Ah, não, mas isso aí é só um sinal. E a gente começa a perguntar para as pessoas: fulano, você está reparando na vida? Está assim, o que você acha? Isso é normal mesmo? Começa a buscar a opinião dos outros. Mas nós, como mães, sabemos no nosso coração que algo não está certo. Então, assim, com Davi desde bebê. Além das outras coisas que estavam acontecendo com Davi, desde bebezinho, observava que ele não me olhava nos olhos. É um dos sinais. Uma das características, quando a criança não olha o seu olho diretamente, quando você chama, ela desvia o olhar. Então, já a criança no meu coração sentia que algo não estava certo. Um bebê que não gosta de dormir no colo da mãe, isso não está certo. Que bebê que não gosta de dormir no colo da mãe? O meu não. O meu só queria dormir no berço. E aqui não sabia que tinha algo errado. E até a gente começou a ficar relutante por causa das outras coisas, a gente pensava mais isso, né? Então eu estava um dia na reunião da Associação das Mães, e eu comecei a ouvir muitas queixas de mães que o mundo caiu quando descobriu, né? Também na associação a gente ouve muito isso nas reuniões. E eu comecei a pensar comigo mesmo: ai meu Deus, quem me dera se o meu filho fosse só autista. Sabe, eu comecei a pensar assim: mas elas estão reclamando, o filho delas anda, o filho delas fala, vai ao banheiro, come, consegue expressar a dor, consegue expressar o que quer, e o meu não. Como eu queria ver aquele mãe, Senhor, por que o Senhor não fez só uma coisa, mas tem várias outras coisas? Então eu comecei assim, a ver que a gente acha que o problema da gente é grande, até que você encontra alguém que tem um problema maior que o seu. Então eu quero dar um conselho para as mães: não se feche, ignore, aceite, não no sentido de vou aceitar o mal, não é isso. Deus sabe de todas as coisas, nada sai do controle da mão de Deus. E qualquer ajuda que a gente venha procurar dos homens, isso não vai anular o poder das suas orações. Isso não vai anular a sua fé. Buscar ajuda, buscar terapias para investir no seu filho, para que ele futuramente desenvolva e tenha um futuro melhor. Isso não vai anular a nossa fé. Nada do que eu passei abalou a minha fé em Jesus. Mesmo que em muitos momentos de dor, ela ficou assim, estremecida, mas logo o Espírito Santo parava no meu coração e eu dizia para mim mesmo: para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? E confiar. Eu quero contar uma experiência pessoal que eu tive. No dia, pastor, que a Suzana mandou pela primeira vez, ou veio, Deus falou conosco. Naquele dia eu estava com o meu coração muito despedaçado. Porque não é fácil, irmãos, você chegar na igreja e ver todas as crianças andando, correndo, brincando no colo das mães, e o seu não. E aquilo estava me ferindo muito, eu não estava sabendo lidar com aquela dor. Porque no ano que Davi nasceram muitas crianças na igreja. Então eu vi as crianças, eu falava: Senhor, eu me sinto feliz pelas pessoas, por todo mundo que tem seu filho saudável. Não é isso. Mas aquela dor de o meu não dar, de o meu não falar. E eu falei com o Senhor: naquele dia, eu estava naquele canto ali. Eu falei com o Senhor: se o Senhor não fizer algo, eu não sei como vai ser daqui para frente. Eu estava num desespero de alma tão grande que eu estava pensando em abandonar a minha fé. Falei: Senhor, se o Senhor não fizer algo tem que acontecer. Eu naquele momento, sem saber lidar com a situação, né, naquele desespero, falei dentro do meu coração, chorando ali no cantinho, vendo as crianças correndo para lá e para cá, brincando, né? E foi naquele momento. Parece que Deus respondeu da seguinte maneira: o pastor estava aqui, ele começou a gritar literalmente no meu ouvido. Eu não estava entendendo por que ele estava gritando tanto. Depois eu percebi: eu estou cuidando. E ele gritava: eu estou cuidando, eu estou cuidando. E ele gritava cada vez mais alto. E talvez o pastor lembre, ele entende, mas eu entendi, porque no meu coração estava ali:
buscar as terapias. Não deixe de buscar o tratamento. Deus abençoou os homens com sabedoria. Isso não vai anular a sua fé, isso não vai abalar a sua fé e nem vai anular a sua oração. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando do seu filho. Deus está cuidando das suas emoções. Porque, irmãos, não é fácil. Porque é difícil a gente começar a ter que lidar com a indiferença das pessoas. Porque o autista, ele realmente, o comportamento dele é diferente. Como foi falado, não é uma doença, é uma condição neurológica. Mas as pessoas encaram isso, as pessoas não estão preparadas para lidar com o excepcional. E eu entendo, porque eu antes também, eu via uma situação e eu não sabia, eu me constrangia. Eu falo para ela, assim, eu fico ofendida com as pessoas, porque eu também não sabia lidar com isso. Então não me ofende o olhar das pessoas, porque as pessoas não sabem lidar com isso, não sabem demonstrar amor pelo próximo. E eu acredito que Deus compreende. Existem as pessoas que têm maldade, mas é cada um com Deus. Mas também tem as pessoas, a sociedade em geral não está preparada para lidar com o excepcional. Sabe? E Deus, ele veio trazer uma paz tão grande no meu coração em relação a isso, eu não me ofendo. De maneira nenhuma. O que eu posso fazer é o que eu faço hoje. Igual a gente conversando com a Vanessa, eu falei, Vanessa, vai atrás mesmo. Procura, porque se confirmado o diagnóstico, a primeira coisa que você vai fazer é investir precocemente, é investir em terapia, para que vai chegar um momento que seu filho vai ter um convívio social normal. O caso do Davi é totalmente atípico. Não é um autismo isolado, tem outras coisas. Então é diferente. Então eu falei, vai, Vanessa, faz isso mesmo. E eu sei que tem outras mães de autistas aqui, eu dou o mesmo conselho. Corre atrás, estuda, procura saber. Sabe por quê? Ninguém vai correr atrás pelo interesse do seu filho. É você. É você e o pai que tem que correr atrás. Não é? Então, assim, preparar a sociedade também para isso. Não é? Não vou entrar em mérito da questão de fé, o porquê disso, o porquê daquilo, porque Deus sabe de todas as coisas. Porque os caminhos do Senhor são insondáveis. Um dia eu questionando a Deus a respeito do meu filho, ele me falou, quem é você para poder questionar as obras das minhas mãos? Foi a resposta que eu tive. Quem é você? Como ele disse para Jó, onde estavas tu quando eu criei? Onde estavas tu? Não é? Então essa é uma questão espiritual bem particular, de cada um com Deus. De cada um com Deus. Não deixe de orar, não deixe de fazer o seu jejum. Né? É aquela questão que o pastor sempre fala, a oração é uma vencida da ação. Você ora e age. Ora e leva o menino na terapia. Ora e pratica em casa. Ora e busca conhecimento. E o Senhor vai abençoar. E eu falo para ela, se isso não acontecesse conosco, eu jamais ia entender a dor dos outros. É um mundo totalmente diferente, que ele fica à parte. Poucas pessoas conhecem a dor de uma mãe, a dor de um pai. Quando a gente vai nesses hospitais, a gente vê situações tão básicas do Davi, sabe? Então, assim, é um mundo onde você entende, se conecta com a dor do outro. E eu tenho certeza, em meu coração, que Deus tem um propósito para a minha vida, para todo ela, para a vida do Davi, em relação a isso. Olha, quando algo diferente chega na nossa vida, quando algo abala o nosso mundo, você tem algumas decisões a fazer com essa dor. Você pode guardar ela para si, você pode morrer com ela, espiritualmente falando, socialmente falando, né? Ou você pode transformar essa dor em crescimento, em trampolim, em amor ao próximo. Nós decidimos o que fazemos com a nossa diferença. Você decide o que fazer com a sua dor. Eu decido o que eu faço com a minha dor. Eu não vou ficar guardada dentro de casa, nem vou morrer espiritualmente, nem vou morrer socialmente, nem vou deixar de vir à igreja, porque o meu filho faz barulho. Não vou deixar de vir ouvir a palavra do Senhor e nem trazer ele para ele se acostumar, porque incomoda o irmão do lado, os irmãos me perdoem. Mas eu aconselho a todas as mães
tinha a presença do Espírito Santo, deixei de fazer. Não vou deixar de fazer. Então, mãe, está aqui me ouvindo, não deixe de fazer. É difícil, dá cansaço, dá. No outro culto que passou, eu tive que ir embora. Porque o Davi não estava conseguindo ficar aqui. Ficamos a hora do louvor, começamos a ouvir a palavra e depois fomos embora. E olha que eu fiquei aqui só para ver o culto do aniversário da igreja. Não deu para ficar. Mas eu estou aqui de novo hoje. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor seja louvado, agradecido através do seu filho, através da sua vida. E isso não é sinal de fracasso espiritual, pastor. Gente, quantas pessoas se levantam como os amigos de Jó uma hora dessa? Ei, nas indiretas, cansei de ouvir áreas, né? Não tem pecado. Eles fizeram alguma coisa. Não é verdade, irmãos? E eu também não falo nada da natureza humana. Mas o Espírito tem que vencer sobre a carne. Amém. Né? Então, não se preocupe com essas coisas. O Senhor te conhece. Glória a Deus. O Senhor conhece todos nós. Amém. Então, transforme esse momento, essa condição, em algo favorável na sua vida, para o reino de Deus. Sabe, Cristiano? Vamos dar isso para a glória de Deus. Glória a Deus. E o Senhor pode todas as coisas. Eu creio em milagres. Aleluia. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres na vida do meu filho. Um dia orando sobre o Davi, pedi a Deus, meu Deus, fala comigo sobre o Davi. E eu abri a Bíblia e caiu no livro de Hebreus, onde eles citam os pais da fé. E fala que Abraão creu contra a esperança. E Deus estava naquele momento falando assim, filha, creia contra a esperança. Que sabia que eu entendi daquilo? Os meus olhos não estão vendo. Foi assim com Abraão também. Eu entendi Deus falando comigo, me dando uma palavra de esperança. Sabe o que eu vejo também, irmãos? Nós, essa condição. Eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Jesus. Mas quando eu estou nos consultórios, eu vejo pessoas que não têm Jesus. Eu vejo pessoas que não têm a esperança que eu tenho. Eu tenho esperança. Eu tenho paz de ter Jesus. Jesus é o meu abrigo. É o meu aconchego. Quando eu estou triste, eu vou para o colo dele. E eu fico pensando nas pessoas que não têm. Será que não é para um momento como este que Jesus nos permitiu isso? Não tem esperança. Ele tem desespero. Eu tenho esperança. Glória a Deus. Eu tenho esperança. Eu tenho o colinho do papai. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, é isso que eu queria deixar. Sabe, eu nem estava programado falar isso, pastor. Às vezes acontece muito comigo. Eu começo a falar, o Espírito Santo vai conduzindo e eu estou dando liberdade para ele falar. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Deixa esse conselho para as mães. E eu quero deixar um vídeo também de uma pastora que teve uma experiência. Espero que isso possa impulsionar as mães que estão aqui de filhos autistas a permanecerem nas reuniões, não deixar de vir, amém? Glória a Deus. Estava ministrando, né, na igreja, e uma criança começou a gritar. No normal, um diácono, né, alguém do staff, chegar e retirar a criança. Mas na hora o Espírito Santo falou para mim, fala no microfone, deixa a criança gritar. E eu falei isso repetidamente, deixa a criança gritar. Deixa a criança gritar. O Espírito Santo falou, deixa a criança gritar. E a criança ficou gritando. E eu pregando. E o fogo descendo. E no final do culto, eu também não entendi porque Deus falou aquilo para mim, né? Para eu passar para a igreja. E no final do culto, essa mãe veio me procurar e falou assim, pastora, a senhora não me conhece, mas o meu filho é autista, não verbal. E hoje é a primeira vez que eu estou vindo na igreja depois de muitos anos, porque eu tinha vergonha do meu filho. Eu tinha vergonha do meu filho. Eu tinha vergonha do que as pessoas iriam falar dele. E quando a senhora gritava, deixa a criança gritar, eu senti Deus me libertando daquilo. Foi muito mais do que ensinar a igreja a inclusão. Estava libertando uma mãe de uma vergonha que a gente passa. Eu não posso negar que às vezes eu ia
vencer essa barreira. Então ali foi uma mãe que se libertou daquela vergonha. Eu não posso ter vergonha do meu filho. Então deixa aqui essa palavra para você, mãe. Não tenha vergonha. O teu filho precisa se socializar, ele precisa sair dessas 4 paredes que você colocou ele. Leve ele para a igreja, leve ele para o parquinho. Então esse dia foi um dia marcante para a minha vida. Eu falei, Deus, é isso. Nós não temos apenas crianças doentes, crianças que precisam de ajuda. Nós temos mães que precisam ser libertas. Nós temos mães que precisam ser abraçadas. E naquele dia Deus falou comigo, eu te chamei para isso. Abre a tua boca, que através da tua vida, através do teu testemunho, eu vou continuar fazendo não apenas para ajudar crianças, mas para ajudar mães que precisam ser abraçadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a mensagem que a gente deixa para as mães e para a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Amém. Irmãos, queria falar rapidinho sobre a associação. É a Associação AMAN, Associação de Mães e Amigos do Autista de Manhuaçu. Se quiser sentar com ele, a sua aspirina está doendo, enfim. Pode ser. Irmãos, a associação é uma instituição sem fins lucrativos. Quem deu início e preside essa associação se chama uma mulher que se chama Roselane. Ela é mãe de autista e ela, seu coração teve um anseio, né, de ajudar as outras mães. Reuniu-se com várias mães e fundou a associação. A associação hoje é bem organizada. Nós já vai fazer mais de 1 ano que a gente é associado. Para associar, o que eu faço para associar na associação? Associar na associação, né? Você pode me procurar ao final do culto. E a associação tem vários projetos de angariar fundos. Um deles é através do associado, que paga uma taxa mensalmente. O mínimo é R$10 e o máximo é o seu coração permitir. Não é só para os pais de autistas, é para amigos também simpatizantes da causa, tá bom? Eu vou deixar isso claro. Então a gente busca angariar fundos de todas as formas. Eu, por exemplo, tenho vendido essas camisas aqui. As meninas lá do postinho, não sei se alguém viu as meninas dessa camisa aqui. Eu passo para a Danila vende para elas e assim a gente está vendendo. Quem se interessar também pode me procurar, porque agora a gente está trabalhando em prol da associação da causa. Então, onde eu vou, eu falo da associação. Para que a gente busca angariar esses fundos? Para prestar assistência aos meninos. Hoje a gente se reúne uma vez por mês, no terceiro sábado de cada mês. Ali a gente ouve profissionais da área, psicólogos, pessoas que estão capacitadas para instruir as mães. E também a reunião serve para uma mãe motivar a outra. Em uma das últimas reuniões que eu tive, uma mãe teve a oportunidade de contar a sua história. Então a minha mãe contou toda a história do filho, que há 10, 15 anos atrás era uma situação totalmente diferente de hoje, era muito pior. E aí ela contou a história e uma mãe fortalece a outra. Então assim, tem esse objetivo e tem o objetivo de capacitar as mães também. Além de também fornecer terapias para as crianças que são associadas, crianças que também necessitam, né? E ali a gente reúne na terceira presbiteriana, ali de Manhuaçu. Dá um ponto de referência que eu não sei. Posto Marília. Aquela presbiteriana ali na ponte, perto do Posto Marília. Então uma vez por mês, terceiro sábado. E o ano passado, por exemplo, através de um vereador de Manhuaçu, a associação conseguiu um valor bem considerável, sabe? E aí investiu esse valor todo nas terapias das crianças que precisam. Inclusive, Davi foi beneficiado com consultas e um mês de fisioterapia através da associação. Foi uma bênção para a nossa vida naquele momento, né? Porque a gente estava pagando particular e aí a associação deu esse suporte para a gente naquele momento. Só que assim, acabou o ano, o recurso que conseguiu através do Estado, do município, né? Aí esgotou.
eu consegui uma colaboradora para a associação. Então pode ser, irmãos, que a gente aborde algum irmão aí algum dia em favor da associação. Se vocês quiserem orar para mim, vocês já sabem, fala com nós. Amém? Amém. E agora nós vamos exibir, finalizando esse momento, tá, pastor? Vamos exibir o vídeo que a Júlia nos presenteou com. E depois, pastor, eu gostaria de convidar as mães de autistas que estão aqui e outras mães excepcionais também, se tiver alguém, para receber uma oração. Amém? Amém. Então vamos ver o vídeo. Glória a Deus. Me dê a sua mão, convide seus amigos, me chame seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação, dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites, como o amor de nossos pais. Nossa bandeira é azul e pede mais direito aos autistas. Fora o preconceito egoísta. Juntos e nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que segure a minha mão. De coração. Não precisa saber que vivemos na realidade e muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, é de mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, juntos a nós essa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Juntos e a nós essa canção. Oh, de coração. Gostaria de chamar as mães que representem seu filho e os pais também, tá? Os pais, vamos generalizar, né? Para receber uma oração, puder vir. Graças a Deus. A Vanessa, sabe? Aí vem cá, Marcos, e mais alguém, como a Daniela disse, né, que tem alguma necessidade especial, da família, alguém que está precisando de uma oração, que tem algum tipo de sintoma, né, que precisa de ajuda maior. Então, de frente, a igreja se põe de pé, por favor. Né, e aqui olhando para mim aqui, vocês aqui à frente, vamos virar para cá, aqui.
juntar mais aqui, Daniela. Isso, ótimo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar então por essas. Vamos orar. Pai Celestial, em o preciosíssimo e poderosíssimo nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos, Senhor, e muito obrigado, Senhor, porque nesta reunião, esse momento, Senhor, foi dedicado a essa necessidade, Senhor, especial, esse cuidado de amor, esse despertar, meu Deus, para as famílias que têm seus filhos, Pai, que têm essa necessidade, são autistas. Mas nós rogamos ao Senhor que venha trazer sobre esses pais e esses filhos a Tua grande bênção e a Tua grande vitória. Nós dedicamos esse momento a Ti e rogamos que o Teu Espírito Santo possa vir e fazer aquela obra poderosa que só o Senhor faz: o consolo, a sabedoria, a força, uma capacidade que vem do trono da graça para revestir cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, rumo, Senhor, ao propósito do Senhor em meio a essa circunstância, nessa situação. Nós abençoamos todos vocês e declaramos toda a sorte, bênção e vitória, e a vitória triunfal de Jesus que venha sobre vocês e que ministre e que se expresse através dessa realidade, em nome de Jesus. Oramos pelos demais que estão aqui, como a vida do Hilton, que teve esse acidente na vida dele, Pai. Que o Senhor esteja dando saúde, dando força e dando a Tua bênção a ele, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Pode fazer.